Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo surgiu de uma conversa com a minha comadre Simone. Ela gosta muito desse assunto de antepassados. Então, da nossa conversa, é claro que eu citei as minhas origens. E ela gosta muito desse assunto. E do papo, eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui, falando um pouco algumas curiosidades para vocês, porque o objetivo do nosso canal é tentar passar conhecimento para as pessoas. Tem muita gente que não valoriza conhecimento, não é? Como a conversa nossa, ela até lembrou que muita gente valoriza bobagens, bobeiras, mas conhecimento parece que não é o objetivo da maioria das pessoas. Mas o meu objetivo é esse: passar conhecimento. Quando eu era mais novo, eu aprendi que quando você sabe alguma coisa e passa adiante, o seu cérebro acaba abrindo espaço para mais conhecimento. Você, ao ensinar, você tem a capacidade ou ganha a capacidade de aprender mais. Então é sempre bom aprender mais. E a gente, passando conhecimento, aprende mais ainda. Os três assuntos que eu vou falar estão meio que interligados. O primeiro assunto é sobre cristãos novos, que é muito interessante. Alguns sobrenomes que provavelmente significa que você, que tenha algum desses sobrenomes, pode ser descendente de judeu ou pessoal do Islã, não é? Você pode ser descendente, porque foram obrigados a se tornarem cristãos. Esse é um dos assuntos. O outro assunto é sobre a imigração japonesa. Muita gente pensa que a imigração japonesa no Brasil começou em 1908. Na verdade, foi em 1907. E como eu sei disso? A minha avó paterna, ela é descendente de japoneses. Então, eu já escuto essa história porque eu sempre conversei muito com a minha avó. Ela faleceu tem pouco tempo. Digamos assim, ela durou mais de 100 anos. Eu achava que era 106 anos, mas a minha tia, conversando, disse que era 104. Mas pela conversa com a minha avó, ela foi registrada um pouco tempo depois. Então eu cheguei à conclusão que era realmente 106 anos. Então, esse papo de imigração japonesa eu já escuto também há muito tempo. Estão entendendo, não é? E o terceiro assunto é sobre um povo que eu chamo de Aitaká, mas muitas pessoas conhecem como Goitacá ou Goitacazes. É um povo indígena aqui do Brasil, aqui do litoral do Rio de Janeiro. Só que nas pesquisas que eu fiz, e na internet você acha essas pesquisas, dizem que esse povo era ali do Rio São Mateus, no Espírito Santo, até que o Rio de Janeiro, na parte do Rio Paraíba do Sul, que passa aqui pertinho da minha casa. Acontece que não é bem assim. É, Algumas pesquisas eles fazem meio que superficialmente, não sei. A informação não é bem precisa. O que eu já escutei é que as terras dos índios Goitacá, ou índios goitacazes, não é como muitos chamam, começavam ali, próximo ao Rio São Mateus, no Espírito Santo, e ia um pouco além de Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, e se expandia até mais ou menos a divisa do Rio com Minas Gerais. E essas curiosidades eu fiz um compilado para mostrar para vocês, mas acrescento mais algumas coisas. Eu depois vou comentar ainda sobre os subgrupos dos índios goitacazes, que tem algum desencontro
mas eu sei bem essa história como é que é, de fato, não é? Apesar de alguns historiadores falarem de uma forma errada que o povo Goitacá foi exterminado. Não, não foi. A civilização, a sociedade Goitacá, sim, foi destruída porque tiveram suas terras invadidas pelos europeus, em especial os portugueses, mas não foram todos extintos. E por que que eu estou dizendo isso? A família da minha avó materna é descendente de índio Goitacá, estou entendendo? E ficava na principal tribo, subtribo, né, falada, Goitacá-Guaçu. Onde eu moro tinha um rio que foi aterrado, né? E foi construído uma cidade praticamente. Esse rio, que eu vou dizer o nome para vocês aqui, Rio Guaçu. Outros dizem que era Rio Iguaçu. Esse rio, ele nascia aqui no Rio Paraíba e ia até o Oceano Atlântico, ali na localidade que vocês conhecem como Praia do Açu, onde tem o Porto do Açu. O Porto do Açu, o nome da localidade Açu, vem da lagoa que tem lá. Só que essa lagoa, na verdade, era o Rio Guaçu, que nascia aqui e encontrava com o Oceano Atlântico lá. Com o tempo, o nome da lagoa ficou sendo Lagoa do Açu, mas na verdade era esse rio, Rio Guaçu. Estão entendendo? É tudo interligado, tá, gente? E é dito que a maior tribo de índio Goitacá era no município de Campos dos Goitacazes, que recebeu esse nome em homenagem aos índios. Mas na verdade não. Na verdade, a maior tribo ou subtribo de índios Goitacá era essa que vem a minha família, não é? Goitacá-Guaçu, que ela ficava na maior parte do litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo. As outras subtribos, que eu vou falar o nome para vocês aqui e também vai estar na narração aí do Casal 20, eu encontrei pesquisas diferentes dizendo são 3 tribos ou subtribos, não é? Outras pesquisas eu encontrei 4 subtribos. Eu conheço 4, com alguns nomes diferentes, não é? Com uma mudança de nome em uma das subtribos, mas eu vou falar na hora que eu mostrar para vocês o áudio falando sobre esse assunto, eu vou fazer as correções e as adaptações, tá certo? Vamos começar aqui com essa curiosidade sobre os cristãos novos e depois a gente volta. Cristãos novos foi o termo usado para se referir a judeus e muçulmanos convertidos ao cristianismo em Portugal e Espanha, especialmente após as conversões forçadas do final do século XV. O termo era usado para diferenciar esses convertidos dos cristãos velhos, ou seja, aqueles que eram cristãos de nascimento. O que eram os cristãos novos? 1. Eram pessoas de origem judaica ou muçulmana que foram forçadas a se converter ao cristianismo. 2. Em Portugal, a conversão forçada ocorreu em 1497, sob o reinado de D. Manuel I. 3. Na Espanha, a conversão forçada foi resultado do Decreto de Alhambra de 1492. E 4. O termo também se estendia aos seus descendentes. Como eram tratados? 1. Eram frequentemente alvo de desconfiança e suspeitas, mesmo após a conversão. 2. Muitos continuaram a praticar secretamente suas religiões originais, judaísmo ou islamismo, sendo chamados de criptojudeus ou criptomouros. E 3. Foram sujeitos à discriminação e perseguição pela Inquisição, que buscava identificar e punir aqueles que não praticavam o cristianismo de forma autêntica. Qual a importância histórica? 1. A história dos cristãos novos é fundamental para entender a formação das sociedades portuguesa e espanhola, bem como a história da diáspora judaica e muçulmana. 2.
muitos cristãos novos migraram para o Brasil e outras colônias portuguesas, deixando um legado significativo na cultura e economia dessas regiões. 3. Apesar da discriminação, muitos cristãos novos alcançaram posições de destaque em diversas áreas, como comércio, finanças, ciência e artes. E 4. O estudo dos cristãos novos é importante para compreender as dinâmicas sociais, religiosas e culturais do período moderno. Então, você matou a sua curiosidade. É bem provável que você seja descendente do povo lá do Oriente Médio, né? Dependendo aí do seu sobrenome, você pode ser aí judeu ou pertencente ao Islã. É uma curiosidade interessante, não é, gente? É bom a gente saber das nossas raízes. É muito importante que a gente saiba as nossas origens para saber o que a gente se transformou. E a gente deve valorizar todas as raças e etnias que existem. Todas elas são importantes na história mundial. A importância que tem todas as etnias, e eu digo isso para vocês na intenção de mostrar que preconceito racial, esse tipo de coisa é horrível e é uma burrice enorme. Porque, como eu disse, para todos sermos quem somos, na maioria dos casos foi necessária a união de vários povos, de várias raças, de várias etnias. Então não se deve menosprezar raça ou etnia nenhuma. Estão entendendo, não é? Agora, o segundo assunto, que tem a ver também, é bem ligado com essa coisa de antepassado, é sobre a imigração japonesa, que eu já vi muita gente falando que foi em 1908 e tal, mas eu já ouvi essa conversa há muito tempo e é de um ano anterior, 1907. E começou aqui no estado do Rio e também no Espírito Santo. Mas vocês vão ficar por dentro aí quando o Casal 20 narrar para vocês. Assiste aí. A imigração japonesa para o Brasil, iniciada no século XX, foi um dos maiores fluxos migratórios do Oriente para o país. Os imigrantes japoneses, buscando melhores condições de vida e trabalho, chegaram em grande número, especialmente após a abolição da escravidão no Brasil, para suprir a demanda por mão de obra nas lavouras de café. A influência japonesa no Brasil é notável em diversos setores, como agricultura, cultura e culinária. Contexto e causas da imigração. 1. Brasil. A necessidade de substituir a mão de obra escrava após a abolição da escravidão, especialmente nas lavouras de café em São Paulo e no norte do Paraná. 2. Japão. O Japão enfrentava superpopulação rural e falta de empregos, buscando aliviar a tensão social através da emigração. 3. Acordo bilateral. O Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão, assinado em 1895, facilitou o processo migratório. E 4. Primeira onda. Em 1908, o navio Kasato Maru chegou a Santos com os primeiros imigrantes japoneses, marcando o início oficial da imigração. Desafios e adaptação. 1. Adaptação. Os imigrantes enfrentaram desafios como barreiras linguísticas, adaptação a novas culturas e condições de trabalho, além de discriminação, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. 2. Comunidades. As comunidades japonesas estabelecidas no Brasil, com o tempo, diversificaram suas atividades, atuando em áreas urbanas e rurais. E 3. Impacto. A imigração japonesa teve um impacto significativo na formação da sociedade brasileira, contribuindo para a diversidade cultural, a agricultura e a economia do país. Influências e legado. 1. Cultura. A cultura japonesa deixou marcas na culinária, como o sushi e o yakisoba, e em outras áreas, como a jardinagem e artes marciais.
2. Comunidade nipo-brasileira. O Brasil abriga a maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão, com mais de 1,5 milhão de pessoas, segundo o Tribunal de Contas do município de São Paulo. E 3. Reconhecimento. A imigração japonesa é celebrada anualmente no Brasil, com eventos que destacam a influência japonesa na cultura e sociedade brasileiras. A imigração japonesa no Rio de Janeiro e Espírito Santo, embora menos conhecida que em São Paulo, possui um histórico importante. Apesar de a chegada do navio Kazato Maru a Santos em 1908 ser o marco oficial da imigração japonesa no Brasil, registros indicam que o Rio de Janeiro recebeu imigrantes japoneses antes dessa data, com a colônia pioneira na fazenda Santo Antônio em Macaé. No Espírito Santo, a comunidade japonesa também estabeleceu raízes, com a cidade de Vitória se destacando como um importante centro. Rio de Janeiro. 1. Pioneirismo. A imigração japonesa no Rio de Janeiro começou antes do Kazato Maru, com a formação da colônia na fazenda Santo Antônio em Macaé, em 1907. 2. Início da imigração. A colônia em Macaé foi um experimento inicial, com imigrantes trabalhando em agricultura e outras atividades. 3. Expansão. A partir do Rio de Janeiro, imigrantes foram se espalhando por outras áreas do estado, buscando oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. E 4. Pesquisas. Estudos recentes têm revelado mais detalhes sobre a imigração japonesa no Rio de Janeiro, mostrando que a história da imigração no estado é mais complexa e diversificada do que se pensava anteriormente. Espírito Santo. 1. Comunidade Nikkei. A comunidade japonesa no Espírito Santo, conhecida como Nikkei, tem uma presença significativa, com destaque para a região de Vitória. 2. Identidade social. A imigração japonesa no Espírito Santo é marcada pela busca por identidade social e manutenção de laços com a cultura japonesa. 3. Mídia e identidade. A mídia local desempenha um papel importante na formação da imagem e identidade da comunidade japonesa no estado. E 4. Contribuições. OS Nipo brasileiros têm contribuído para o desenvolvimento do Espírito Santo em diversas áreas, como agricultura, comércio e cultura. Considerações gerais. 1. Diferenças regionais. A imigração japonesa no Brasil apresenta características distintas em cada estado, com diferentes contextos históricos e sociais. 2. Memória e identidade. A memória da imigração japonesa e a identidade nipo-brasileira são importantes temas de pesquisa e discussão. E 3. Relações Brasil-Japão. A imigração japonesa contribuiu para fortalecer as relações entre Brasil e Japão ao longo do tempo. A minha paixão por artes marciais começou com essa curiosidade de saber que eu tenho uma ligação oriental. Eu sou descendente também de orientais. Então, desde novo, eu comecei a praticar Kung Fu, que vem da China, não é? E também Karatê, que vem lá do Japão. Então, eu tenho uma admiração, um carinho especial pela cultura oriental. Eu acho uma cultura muito bonita. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa curiosidade. Agora, nós vamos falar a terceira curiosidade aqui do nosso vídeo de hoje. Os goitacazes foram um povo indígena que habitou a região litorânea do atual estado do Rio de Janeiro, entre os séculos XVI e XVIII, e são considerados extintos como grupo étnico. Atualmente, não existem descendentes diretos dos goitacazes enquanto grupo coeso, embora haja relatos de mestiçagem com outros povos indígenas e com a população branca, conforme estudos de historiadores. Informações sobre os goitacazes. 1. Localização. Viviam em uma região costeira que se estendia do Rio São Mateus, Espírito Santo, até o Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro.
2. Características. Eram conhecidos por sua ferocidade e habilidade como guerreiros, corredores e nadadores, além de serem descritos como altos e de pele mais clara que os povos tupi. 3. Extinção. Foram dizimados por doenças trazidas pelos colonizadores, como a varíola, além de conflitos com os europeus e outros grupos indígenas. 4. Território. O nome, Goitacás, está associado à cidade de Campos dos Goitacazes, que se localiza em uma porção do antigo território Goitacá. E 5. Mestiçagem. A falta de registros precisos sobre o número de Goitacazes e a mestiçagem com outros grupos dificultam a identificação de descendentes diretos. Pesquisas e estudos. 1. Diversos estudos históricos e antropológicos buscam reconstituir a história dos Goitacazes e compreender seu legado cultural. 2. A cidade de Campos dos Goitacazes abriga pesquisas e iniciativas para preservar a memória e a história dos Goitacazes. E 3. Apesar da extinção do grupo como um todo, a pesquisa e o resgate da memória histórica são importantes para a compreensão da diversidade cultural da região. Os Goitacá, também conhecidos como Goitacazes, não eram uma única tribo, mas sim um conjunto de grupos indígenas que habitavam a região litorânea entre o Rio São Mateus, ES, e o Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Esses grupos eram divididos em ramos, como os Goitacá Camope, Goitacá Guaçu e Goitacá Jacorito. Apesar de serem considerados um povo único, cada ramo possuía suas particularidades e formas de organização social. Divisão da tribo Goitacá. 1. Goitacá Camope. Um dos ramos da tribo Goitacá, com características e organização própria. 2. Goitacá Guaçu. Outro ramo, também com suas particularidades e forma de organização. E 3. Goitacá Jacorito. Um terceiro ramo, com características distintas dos demais. Características dos Goitacá. 1. Eram povos considerados ferozes e hostis, fortes e ótimos guerreiros, com destaque para suas habilidades de corredores e nadadores. 2. Apesar de sua resistência inicial, foram gradualmente assimilados pela cultura europeia e extintos por meio da catequização, aldeamento e, em alguns casos, extermínio. 3. A cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, foi batizada em homenagem a este povo, mas hoje há poucas representações de sua cultura na região. E 4. Os Goitacá eram conhecidos por raspar a cabeça para nadar melhor e eram descritos como mais altos e com pele mais clara do que os povos tupi. Importância histórica. A história dos Goitacá é um exemplo da complexidade da relação entre os povos indígenas e os colonizadores europeus, com a luta pela terra e a imposição de uma nova cultura. É fundamental que a história e a cultura dos Goitacá sejam preservadas e reconhecidas, para que suas contribuições para a formação do território e da identidade brasileira sejam devidamente valorizadas. Goitacá Guaçu era um dos subgrupos dos Goitacás, um povo indígena que habitava a região litorânea entre o Rio São Mateus, Espírito Santo, e o Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Não há muita informação sobre como os subgrupos se diferenciavam, mas possivelmente era pela região costeira que habitavam, como Brejos, planícies ou costa. Os Goitacás foram extintos no século XVIII, principalmente devido a doenças e conflitos com colonizadores. Elaborando. Quem eram os Goitacás? Os Goitacás eram um grupo indígena que viveu na região costeira do Brasil, entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Subgrupos. A tribo Goitacá era dividida em subgrupos, como Goitacá Guaçu, Goitacá Mopi, Goitacá Jacorito e Goitacá Mirim. Diferenças entre os subgrupos. Ainda que pouco se saiba sobre as diferenças específicas entre os subgrupos, especula-se que a localização geográfica, como a região costeira, brejos, planícies ou costa, pode ter sido um fator de diferenciação. Extinção. Os Goitacás foram extintos no século XVIII. A extinção foi resultado de doenças trazidas pelos colonizadores, como a varíola,
e conflitos com os europeus. Características: os goitacas eram conhecidos por sua habilidade na natação, caça e corrida, além de serem fisicamente mais altos e terem pele mais clara do que outros povos indígenas. Nome do município: o município de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, recebeu esse nome em homenagem a esse povo indígena. Cultura: os goitacas utilizavam arcos e flechas. Segundo o relato, raspavam a cabeça para ter mais agilidade na água, além de serem ótimos nadadores. Esse assunto é muito importante para mim porque às vezes eu vejo alguns historiadores falando algumas bobagens, dizendo que o povo foi totalmente extinto. Ai, ai, o que foi extinto foi aquela coisa de sociedade, não é? Porque teve uma invasão portuguesa que tomou propriedade das terras onde viviam os índios Goitacá. Então não foram exterminados. Teve uma miscigenação, teve uma mistura. Eu sei de história dos índios Goitacá se envolvendo também com o pessoal que veio da África. Então teve uma mistura com vários povos, várias raças. Não foi exterminado completamente. Tanto que eu estou aqui. E a família da minha mãe, a parte da minha avó, é descendente de índio Goitacá. Então não tem como dizer que fomos extintos. E o detalhe interessante é que esses índios Goitacá eram os índios mais claros do Brasil e também os mais altos. E era um povo muito competente na arte da guerra. É uma curiosidade que eu imagino que vocês não saibam. Tanto que nos combates que tinham entre os índios Goitacá com outros povos, o índio Goitacá continuava lutando, mesmo com a cabeça estourada, toda aberta, se é que vocês me entendem. Eu lembro de ter lido, se eu não me engano, padre jesuíta chamando o índio Goitacá de animal, de cruel, de desumano, e a descrição dele foi interessante. Ele descreveu uma história que ele estava presente em uma tribo tupi-guarani e eles capturaram um índio Goitacá, que no texto era descrito como cruel, monstruoso. Só que os índios tupi-guarani espancaram esse índio sozinho, não é? Que foi capturado, estouraram a cabeça dele com pedra, não é? E o índio Goitacá enfrentou sozinho os inimigos, não é? E sendo chamado de monstro por esse padre jesuíta. Quer dizer, então o que os índios Tupi-Guarani fizeram não era monstruosidade, mas o índio Goitacá, só de existir já era chamado de monstruoso, não é? Que interessante, não é? A sorte dos índios Tupi-Guarani é que eu não era daquela época, senão eles estariam lascados com farofa, se é que vocês me entendem, não é? Mas é uma coisa que eu acho absurdo. Eu acho, sendo sincero para vocês, que o ato em si de guerrear, para mim, é uma coisa animalesca. Você pode chamar alguém que pratica atos assim, de agressão, de machucar as pessoas, como algo monstruoso. Mas os dois lados. Não é só um lado que pode ser chamado de monstruoso, fazendo as mesmas coisas que o outro lado também fazia. Então, o padre jesuíta, ele tomou partido. Era um completo idiota, não é? Não sei o nome dele, não me lembro, mas era um completo idiota, porque os dois lados, no ato de fazer guerra e de usar da violência, poderiam ser chamados de violentos, mesmo que estavam defendendo as suas terras, não é? O seu povo. Eles estavam se defendendo. E em caso de guerra é assim. Mas dizer que somente um lado era monstruoso, eu acho um certo absurdo e preconceito também desse ignorante padre jesuíta. Não é? Vai aqui o meu elogio carinhoso para esse imbecil. Agora, outra coisa que eu vejo muito é falando sobre as subdivisões dos grupos de índios Goitacá.
Eu encontrei aqui, na minha pesquisa, que foi eu que pesquisei esse assunto de hoje, os subgrupos Goitacá. Goitacá Guaçu, que é esse que eu pertenço, não é? Aí tem também o que eu já conheço há muito tempo como Goitacá Mopi, que eu encontrei na pesquisa de hoje um outro nome para esse mesmo grupo, que é Goitacá Camopi. Tá entendendo? É alguma variação. Eu achei interessante de abordar os dois nomes, porque é mais curiosidade para a gente aprender, não é? E o terceiro nome que eu encontrei em uma das pesquisas é Goitacá Jacoritó. Esse também eu já conhecia. E tem um quarto subgrupo que não encontrei nessa primeira pesquisa. Aí na segunda pesquisa que eu fiz, eu encontrei, que era o subgrupo Goitacá Mirim. A divisão desses quatro grupos eram espalhados aqui por parte do estado do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. E segundo as minhas pesquisas antigas, esse grupo indígena conhecido como Coroado, eu já ouvi uma conversa que eram descendentes dos índios Goitacá, que quando os portugueses vieram pelo litoral invadindo tudo, os índios foram fugindo para o interior do Brasil, para mais dentro, né? Indo em direção, no caso, os índios Goitacá, em direção a Minas Gerais. E esses índios ganharam esse apelido de coroados porque eles raspavam essa parte da cabeça aqui para evitar que o cabelo caísse pelo rosto, atrapalhando na pescaria, na caça, em guerras, em lutas. Então, era dado o nome de coroados por isso. E qual era o povo que originalmente fazia esse negócio de raspar a cabeça? Era o povo Goitacá. Tá entendendo? Eu, no raciocínio lógico, imaginei, naturalmente, esse povo chamado de coroado eram os índios Goitacá fugindo dos portugueses para mais dentro do Brasil, não é? No caso aqui, em Minas Gerais. Mas existem histórias falando desses índios coroados em vários locais do Brasil, no sul também, em vários lugares aqui no Sudeste, não é? E também em outras partes do Brasil. Mas eu não pesquisei originalmente os coroados, não, tá, gente? Eu pesquisei mais esse povo que eu sou descendente, que é o índio Goitacá. Essas curiosidades são interessantes, não é? Eu acho muito legal a gente pesquisar os nossos antepassados. Isso é muito importante para a gente entender a nossa identidade. Quem nós somos? O que nós somos? Essa coisa de você descobrir sobre os seus antepassados diz muito sobre como que é a sua sociedade hoje em dia. Porque os costumes, eles meio que vêm enraizados na nossa genética. Tem muita coisa, muita atitude que vários povos dão, agem de uma certa forma, que tem a ver com seus antepassados. A cultura, a religião, a fé, coisas que a gente acha que é uma coisa atual, mas que vem de milênios. Então é muito importante você saber, porque às vezes essas coisas da sua origem vai explicar muito do que você é hoje em dia. Eu acho muito importante a gente valorizar a história do mundo, a história das pessoas, a história dos povos. E para quem não sabe, a disciplina que eu sempre fui apaixonado na época que eu estudava era história. Eu sempre gostei dessa disciplina. Apesar de me formar em português, mas a minha paixão realmente sempre foi história. Por conta disso, dessa coisa do passado. Maldito é aquela pessoa que não valoriza o passado, porque é com o passado que você aprende a viver o presente e você desenvolve o futuro. É dessa forma, porque você observando os acertos e os erros do passado, é que você tem uma vida melhor, mais competente no presente e também a possibilidade de construir um futuro melhor.
é observando os acertos e os erros do passado. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.